Um prazer poder conversar com você nesta série de entrevistas que o Observatório está fazendo em comemoração aos 10 anos dessa entidade tão importante e tão significativa para o nosso país. Ronald, você realmente está próximo, né, e acompanhando todo o trabalho do Observatório desde o início. E aí, quando nós fomos pensar, né, nas pessoas importantes para o Observatório, para que o Observatório conseguisse percorrer esses 10 primeiros anos, você foi um dos primeiros nomes que o nosso diretor-presidente citou. Então, assim, eu acho que mais do que uma parceria, eu acho que você, enquanto jornalista, enquanto um cara extremamente com a carreira consolidada de rádio, né? Você é um cara de rádio, está no Grupo Bandeirantes há tanto tempo, então eu acho que você realmente foi muito importante para o Observatório nesses 10 primeiros anos. Muito obrigada por estar aí dedicando um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. E aí eu queria saber de você isso, como é que foi esse início, como é que você viu a criação do Observatório e o que você tem aí para contar para quem está acompanhando aí a nossa série de entrevistas. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, Dani, eu que agradeço, muito obrigado pelas palavras, são muito maiores do que a realidade dos fatos. Tem uma história no Grupo Bandeirantes de 16 anos e pouco, que começou com a Band News FM, depois com a rádio, a antiga Rádio Sul-América Trânsito, Rádio Trânsito, e seguimos assim até o fim dessa trajetória. Não é uma trajetória que continua, não exatamente na Rádio Trânsito, mas no que diz respeito ao que importa mesmo, que é a criação do Observatório, quando a rádio surgiu, lá no ano de 2007, na virada de 2006 para 2007, a gente não imaginava que ela teria uma importância social, né? A ideia era ser, na verdade, uma prestadora de serviço, que distancia um pouco da questão social. A gente tinha objetivamente a intenção de fazer com que as pessoas diminuíssem o tempo de percurso numa cidade enlouquecida como São Paulo, numa época em que a tecnologia não era tão parceira do motorista como é hoje, né? Então, você já deve ter conversado com o Felipe, nós conduzimos juntos essa trajetória que começou de maneira analógica, né, com o guia de rua sendo de papel, com os repórteres andando pela cidade sem ter um profundo conhecimento de se era a próxima à direita ou duas à direita para entrar, para buscar um caminho alternativo, e hoje você tem uma ferramenta de tecnologia que te oferece essa resposta rapidamente, né? Mal os navegadores funcionavam naquela época, porque o sinal de internet, se hoje não é bom, você imagina em 2007 como é que era há 14 anos. Então, o tempo foi passando e a gente foi trilhando um caminho que passou a ser um pouco além de qual era o melhor caminho. A gente passou a prestar um serviço social mesmo, que é fazer com que as pessoas tentassem entender que ela era um personagem ativo da vida em movimento, e em sendo um personagem ativo ele tinha decisões importantes a serem tomadas, né, nesse caminho, e que envolvem desde o uso do cinto de segurança, respeito ao pedestre, respeito ao ciclista, manutenção do carro, uma infinidade de coisas. A gente passou a perceber, começamos a ficar um pouco chiitas nessa postura. Depois a gente encontra um meio termo, né, onde equilibrar isso para não ficar chato, tal. E acho que a gente encontrou o caminho. E o surgimento desse caminho se dá também e muito pela criação do Observatório. Começou lá atrás, na relação com outro parceiro da Rádio Trânsito. A gente, ainda nos primeiros anos da rádio, começou a desbravar cenários com gente que se interessava pelo assunto trânsito. Então a gente deixou de ser uma empresa que tinha como única fonte a CT, né? Como única fonte os bombeiros, passou a buscar caminhos de gente que pudesse abrir o nosso leque e oferecer um cenário que pudesse nos dar a perspectiva de como o trânsito poderia ser mais humano. E aí, com esse parceiro e com esse primeiro contato que houve com o Ramalho, a gente começou a trilhar um caminho. Veio a criação do Observatório, que está completando 10 anos, e ali
parece que é estranho, né, pensar assim, mas são realidades com objetivos muito parecidos, apesar de terem nascido de maneira dissociada, mas que tinham desde o princípio algo muito claro, que é dar uma contribuição para a melhoria da segurança viária. E a nossa ideia original não era essa, como eu te disse, a do observatório, sim, era ser uma frente, né, que pudesse servir como balizador para as pessoas entenderem, temos aqui, e muito provavelmente só aqui, uma análise dos números que provam que a gente precisa mudar o nosso comportamento, né? E eu acho que esse foi um primeiro passo, o primeiro start dessa parceria, e foi algo absolutamente simples, porque foi percebido desde o primeiro momento que as ideias eram similares e a gente precisava era encontrar uma forma de transformá-las em comunicação. E foi isso que aconteceu dali então. Ao longo do tempo, Ronald, a rádio passou por uma série, né? Você pontuou bem aí, passou por uma série de mudanças, né? Mas mesmo assim, vocês nunca abriram mão, né, dessa prestação de serviço. A gente fazia para quem não sabe, que está ouvindo a gente fazia um bate-papo, né, semanal de algum tema relacionado à segurança viária e dando dicas, né? Era realmente como se fosse uma entrevista, né? A gente gravava com uma das apresentadoras lá da rádio, que é a Daniela Florenzano, que ficou aí à frente durante um bom tempo, né, desse processo. E assim, era como se fosse um bate-papo. E isso, a cada semana, era um tema, um assunto diferente, um aspecto diferente do trânsito. Uma hora a gente estava falando sobre motocicleta, uma hora a gente estava falando sobre cinto de segurança, uma hora a gente estava falando sobre a questão de dirigir na chuva, enfim. Foram abordados, né, e ao longo desse tempo, a gente tem aí um arsenal de material com os boletins, né, da rádio. E como é que você recebeu isso no processo inverso? Se havia uma afinidade entre a proposta da rádio e o trabalho que o Observatório começava a desenvolver, como é que você viu isso do lado do ouvinte? Que tipo de retorno do ouvinte você teve ao longo desse tempo que você podia contar para a gente? O público ele é dividido em diferentes perfis, né? Tem o cara que só quer a informação, tem o cara que é um aficionado de rádio e tem aquele que ouve qualquer coisa e tem aquele que está com o ouvido aberto para ganhar conhecimento. Eu acho que esse cara a gente conseguiu, de alguma forma, impactar. E eu acho que a gente criou uma legião de pessoas mais responsáveis, de verdade mesmo. Não é querer aumentar, adorar a pílula além do que deve. As pessoas passaram a entender que elas eram mais participantes do processo da segurança viária, porque era muito cômodo para as pessoas colocar sempre a culpa no poder público ou no outro. Então, sempre a multa era culpa do Estado. Sempre um evento de trânsito era culpa do outro, mas sem analisar com profundidade se, por exemplo, uma colisão numa rodovia se deu por uma construção de como o Estado, no caso o município que rege o trânsito, não a lei, mas que rege o trânsito, se comporta para oferecer uma condição de segurança maior para as pessoas. As pessoas passaram, acho que, a entender um pouco melhor que elas deveriam cobrar mais, só que não adiantava cobrar mais do poder público. Se não fosse a atitude do indivíduo, e começando pela coisa mais básica, como eu disse no princípio, que é a questão da multa, se ele quisesse, isso a gente sempre quis incutir na cabeça das pessoas, se ele quisesse acabar com o que ele considerava a indústria da multa, ele era o principal personagem que poderia fazer isso acontecer. E então, se o cara se sente participante desse processo e podendo acabar ou desmistificar algo, a gente
mudou alguma coisa, de alguma forma. E eu acho que a gente criou uma geração contingente importante de pessoas que passaram a entender que individualmente ele poderia resolver esse problema. Se individualmente eu posso, coletivamente eu posso também. Então, eu acho que as pessoas passaram a entender que elas poderiam ser a solução com informação. Isso foi a matéria-prima da nossa parceria. Esse é um dado que eu particularmente nunca tinha me atentado. É claro que é muito difícil mensurar, né? É difícil mensurar tudo isso que você pontuou, mas eu acho que estando à frente da rádio, você consegue sentir isso, né? Ter, né, ao longo do tempo, os feedbacks que comprovem exatamente isso que você falou. Eu sou tão jornalista quanto você, né? Não somos colegas de profissão, e eu sempre acreditei muito na comunicação de massa para realmente, como parte integrante do processo de mudança, né? Da criação, da inserção da cultura da segurança viária na sociedade. Você acredita que o veículo de comunicação, qualquer um deles, é capaz de fazer essa transformação também? Você acredita que a gente consiga, perpetuando as informações, né, estando recorrentemente falando disso, você acredita nesse processo? Acredito muito. A repetição da informação, o rádio é isso, né? O rádio é isso, é a repetição da informação para formar, para forjar pessoas, e a gente comunica para transformar, né? E isso é um dos lemas lá do Grupo Bandeirantes, que eu confesso a você que eu nem sabia, mas concordo integralmente. E quando a gente tem objetivos, e era uma rádio com objetivos, não estou falando de objetivos comerciais e tudo mais, tal, mas era de transformar pessoas, transformar comportamentos. E eu acredito piamente que uma comunicação de massa bem feita e dando à pessoa a responsabilidade de decidir, e não dando a ela apenas a tutela, ou ela ser tutelada pelo Estado, se você não cumprir isso, você tomará uma multa, isso influenciará no seu orçamento. Se você der à pessoa a responsabilidade da vida, né, e do comportamento de uma forma geral, desse organismo vivo que é o trânsito, eu acho que as pessoas, com o tempo, passam a entender melhor. Foi um trabalho de 13 anos de intensidade nessa tentativa de comunicação, que eu acho que deixa um legado importante. Eu entendo que é um trabalho que não tem que ser encerrado nunca, né? Porque se você tem ainda vítimas sendo veladas no dia a dia, e se a gente tem pessoas que ainda entendem que no encontro de duas vias que se transformam em apenas uma, eu tenho que entrar um de cada lado para a gente manter uma ordem, mas sempre, enquanto tiver uma pessoa que entenda que ela tem que ocupar o espaço da outra e não permitir que a outra ocupe aquele espaço, ou seja, ela tem que comer uma casa aí no joguinho, a gente ainda tem um trabalho a ser feito, porque a gente tem algum tipo de incompreensão nesse fio condutor. E então, como eu acho que esse é uma tarefa árdua, porque para mudar uma sociedade do ponto de vista viário, e que mata tanta gente todos os anos, e que a gente comemora números tão ínfimos de redução, tem muita coisa a ser feita. Então, eu acredito piamente que ainda há um espaço gigantesco para que a comunicação transforme essas pessoas. Perfeito. Ronald, mudando agora um pouquinho passando agora uma casa, você acompanhou, você foi uma das primeiras pessoas que recebeu uma dezena de estudos e pesquisas de forma como em primeira mão, né, do observatório. Muita coisa que a gente produziu, você acabou noticiando primeiro. Você que botou o assunto aí na roda, né? E além desses estudos e dessas pesquisas que, ao longo do tempo, você teve contato e tomou conhecimento,
Você também está dentro do movimento Maio Amarelo desde o primeiro ano. 2014 foi a primeira vez que a gente fez essa proposta, né? Foi quando a gente realmente formatou essa ideia, uma proposta que o próprio Ramalho tinha, uma inquietação gigante de outros movimentos sociais, né, assim, de como que o câncer de mama mobiliza tanta gente, né, durante o mês de outubro, e tantas empresas, entidades, enfim, toda a mídia fala tanto da importância da prevenção ao câncer de mama, e com relação ao trânsito não podemos comparar causas, mas mata tanta gente, machuca tanta gente, né, ao longo do tempo. O Movimento Maio Amarelo fez 8 anos em 2021. Hoje a gente já está em mais de 30 países. A gente está consolidando hoje de uma forma mais lenta, mas a gente acredita que o Maio Amarelo já esteja, mesmo que o observatório não faça nenhum movimento mais, né, para que as entidades, empresas e órgãos públicos se mobilizem durante o mês de maio, a gente acredita que o maio vai acontecer. Como é que você viu o movimento e o que você tem aí para contar sobre ele? Eu acho que a mobilidade ela tem alguns signos máximos assim na história recente, né? Um deles é o bilhete único em São Paulo, que democratizou o acesso ao transporte público de uma maneira mais honesta para as pessoas. Tem o catalisador, que diminuiu a emissão de poluentes, a injeção eletrônica, o Waze e o Maio Amarelo. Acho que são as coisas mais importantes que aconteceram na história recente da mobilidade. E a mobilidade ela não é feita só de atravessar a rua, da multa ou do estudo de quantas mortes acontecem naquela rodovia, naquela curva, porque ela foi mal planejada. A mobilidade envolve absolutamente tudo, né? Tudo que está em movimento. E então acho que essas são algumas das revoluções históricas que aconteceram. O Maio Amarelo é uma delas. Quando você fala sobre a reunião de dados que de alguma forma dão a condição para que as pessoas analisem, isso é sem dúvida fantástico. Do lado dos jornalistas, posso te garantir, o jornalista é um dos seres mais preguiçosos que eu conheço na vida, porque eles não gostam. Se você entregar um caderno com dados, se esse cara não for fazer uma série de reportagens especiais para um veículo de comunicação honesto, competente e que queira realmente informar, porque existem dois, existem aqueles que querem fazer uma série de reportagens especiais para concorrer a prêmio e existe aquele que quer fazer uma reportagem especial por si, pela série especial mesmo, e para alcançar algum tipo de objetivo. Então, se não for esse jornalista, o outro, ele só quer que a Dani dê um depoimento de 20 segundos para caber na matéria e acabou. Eu falo assim, resume esse caderno em 20 segundos, porque eu preciso de uma sonora sua. Ele não está nem ligando. Se você der o texto para ele, melhor. No dia que acabarem, que se vai impedir de copiar e colar texto da internet, metade dos jornalistas acabam. De verdade, acabam, porque o jornalista depende de copiar e colar texto, porque não tem iniciativa de construir o próprio texto. Imagina utilizar dados tão precisos, tão finos, criados por uma organização que tem por objetivo diminuir o número de mortes no trânsito. Então, o trabalho de vocês é formidável. Eu queria que, do outro lado, houvesse veículos e profissionais que queiram tratar isso com a mesma honestidade, né? Que queiram tratar isso com a mesma determinação que vocês tratam. A gente fez, ao longo desse tempo, muito menos do que a gente poderia e deveria. A gente poderia ter feito muito mais. Eu digo do lado da rádio, né? Não do lado de vocês. Porque vocês são determinados, vocês nasceram para isso, né? Vocês lidam com os números com uma liberdade e com uma falta de preconceito que do lado do jornalista não tem. Então, eu reforço a imagem de que o jornalista, quando vê alguém entregar para ele um caderno de dados ou um livro com informações, ele se arrepia todo, porque a primeira coisa que ele pensa é:
o que eu vou fazer com esse troço? E quanto tempo eu vou perder ao invés de copiar isso? Será que isso tá... A primeira coisa que ele vai te perguntar é, tá na internet? Tá online? Né? Tá online, mas não tem Java para eu poder copiar e colar? É mais ou menos isso. E se você perceber das matérias que já foram feitas acerca do trabalho de vocês, boa parte utiliza textos que vocês fizeram e que não o jornalista fez. Então, não é uma coisa que ele pensa. Ele fez, na verdade, uma recortagem, uma colagem de informações para transformar num produto final. E muitos deles concorreram a prêmios por causa disso. Então, eu lamento de verdade. Eu acho que todo grande veículo de comunicação deveria ter, eu já escrevi N projetos para isso, deveriam ter uma central de mobilidade. A central de mobilidade não é só para informar se a Paulista está cheia ou quanto tempo demora para ir a Tietê de ponta a ponta, mas é uma central de mobilidade que possa ser uma fonte de informações sobre um assunto vital para a vida das pessoas, que é a vida em movimento. Mas os veículos se interessam muito pouco. Hoje, a informação de trânsito nos veículos, no rádio, na televisão, é um fardo. É um fardo. Tirando a entrada ao vivo do helicóptero, do SPTV, do SP1, SP2, dos veículos da Globo, o resto é um fardo. A não ser que tenha tombado um caminhão e tenha parado a marginal e tenha se transformado num baita assunto do dia. Mas a rotina é um fardo. As rádios, o que elas mais querem é pagar o patrocínio só. Se tiver uma assinatura de patrocínio da informação, a informação eles não estão nem ouvindo o que vai para o ar. Eles não sabem, eles não têm ideia do que está indo para o ar. E isso eu estou falando de uma informação básica de deslocamento. Imagina uma informação de um dado que pode revelar que a gente está errando, né? Que o Estado está errando, que o cidadão pode contribuir mais, entre outras coisas. É um semi-desabafo de quem está do lado do jornalista, mas é para contar aquilo que eu acho que é a mais pura realidade. Eu compactuo com todas as suas palavras. Eu também estive do outro lado já, né? Então, assim, é exatamente isso. Eu acho que tem vários aspectos. Um dos aspectos é que a nossa rotina dentro de uma redação é muito exaustiva. A gente tem que cumprir, passar o maior número de informação no menor tempo possível, cumprindo com todos os compromissos, né, que a gente acaba assumindo dentro de um veículo de comunicação. Eu acho que você está coberto de razão. Ao longo do tempo, a nossa equipe de comunicação procurou dar o mais mastigado possível, né, essas informações para quem está lá na redação, mas é muito difícil, até porque o assunto é muito complexo, né? Mobilidade não dá para você, não é uma área só, né? Você só consegue entender a mobilidade quando você junta uma série de profissionais, uma série de outras áreas, para você poder fazer realmente entender o que acontece naquele espaço. O trânsito de São Paulo não é igual ao trânsito do Rio. Além de tudo, tem as peculiaridades. Então, isso tudo é um ambiente extremamente complexo, e você tem toda a razão. Quanto maior for o tamanho dessa informação, a receita de sucesso, com certeza, é menor, né? Porque realmente o trabalho dos técnicos é um trabalho extremamente minucioso e detalhista, né? E o trabalho do jornalista é transformar isso tudo na profundidade de um dedal. Então, realmente é muito difícil. Bom, para a gente encerrar, não quero tomar muito mais o seu tempo, eu queria que você... O que você imagina, o que você gostaria, o que você espera dos próximos 10 anos do trabalho que o Observatório realizou até aqui? Além dessa construção de dados que você citou, que eu acho que foi para você o mais marcante, o que mais que você acha que o Observatório poderia contribuir? Hoje a gente já construiu parcerias bastante sólidas, né? Dentro dos órgãos públicos que fazem a gestão do trânsito no Brasil, mais num nível federal do que de estado mesmo, né, dos estados brasileiros, mas eu acho que a gente vem ampliando essa rede aí
de pessoas que apoiam o nosso trabalho e contribuem com ele de uma outra forma. O que você prevê, o que você gostaria, o que você espera para essa próxima década? Primeiro, eu espero que vocês do Observatório tenham a mesma determinação, né? Que eu sei de todos os perrengues e outros que evidentemente eu não sei, de conseguir deixar com que essa iniciativa permanecesse viva, né? Vocês precisavam ser muito mais apoiados do que são. Os governos deveriam dar graças a Deus que existe um órgão que por iniciativa própria, vai buscar esses dados, e muitas vezes os dados são negados, né, para que você possa transformar aquilo em conteúdo, né? E o que eu mais desejava é que vocês tivessem a determinação. E que, do outro lado, a gente tivesse como é que eu posso dizer, o entendimento por parte do poder público e da iniciativa privada, principalmente, que a gente precisa formar pessoas, né? E formar pessoas não é só o cidadão que paga um imposto, que precisa receber via horário comprado em rádio, televisão, jornal, revista ou internet, e precisa receber lá uma mídia dizendo use o cinto de segurança, tal. Isso precisa ser uma tarefa diária, intensa, e que envolve todos os atores do processo, que tem o poder público, mas a iniciativa privada precisa entender isso para o seu corpo de funcionários, né? Os órgãos como um todo precisam entender que as pessoas precisam se indignar se uma pessoa está, por exemplo, consumindo no seu estabelecimento e vai sair para dirigir, consumindo bebida alcoólica e vai sair para dirigir. Isso não pode, ele não pode ser orientado apenas pela mídia do poder público. O conjunto de atores, e aí poder público que colou um cartaz lá no bar, mas o dono do bar, o funcionário do bar, se todos os atores estiverem entendendo que essa ação pode matar pessoas, o cara que é o último dessa fila, que é o que bebe e dirige, ele em algum momento vai ser impactado por esse processo, porque todos os atores estão envolvidos na mesma causa. Mas isso só será possível se todos participarem. Então não adianta ser o governo do Distrito Federal, falando aleatoriamente, o governo do Distrito Federal, ou a Ambev, ou a prefeitura de Lorena, não sabe? Isso precisa ser, um conjunto, uma ideia conjunta que precisa vir de cima para baixo, mas mais do que ser uma determinação, precisa ser um entendimento, uma compreensão de que se a gente não fizer isso, e tendo o observatório como mentor dessas informações que subsidiam a informação que se vocês não fizerem isso, as pessoas vão continuar morrendo, a gente não vai avançar. Então, o entendimento coletivo é o que eu mais sonho. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela parceria. Valeu, em nome de toda a diretoria nossa, em nome de toda a diretoria do Observatório, eu te agradeço imensamente a parceria, a amizade e o apoio que você e que o Grupo Bandeirantes, né, na sua pessoa e na pessoa do Felipe, que durante muitos anos também esteve por lá, deram ao nosso trabalho ao longo desse tempo. Então, eu quero aqui agradecer e espero que realmente a gente continue aí trabalhando juntos para um trânsito mais seguro para esse país. Que isso, Dani. Conte com a gente sempre, tá? Conte comigo. Muitíssimo obrigada, Ronald. Valeu.